Sexta-feira, dia de Estúdio Verão Mais Nova. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Estamos aqui direto do Parque Lauro Ricieri Bortolom hoje para falar, sabe do quê, gente? Uma coisa que a sexta-feira merece, que é um bom churrasco, né? Tá aí final de semana também aqui comigo para falar sobre esse assunto. Especialistas, é isso que a gente gosta. Aqui comigo, Michael Xavier, que é do Frigorífico Rodeio, nosso parceiro da Mais Nova, e Jodemar Gomes Pereira, ele que é um baita assador, já participou aqui dos programas da Mais Nova também, falando sobre esse assunto. Sejam bem-vindos, Michael. Antes, boa tarde. Boa tarde, Rosana. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês de um assunto que para nós é o dia a dia. E é uma coisa que a gente é apaixonado por isso, então é um prazer estar aqui conversando com vocês desse assunto. Hoje vamos trazer todos os mitos e verdades de um bom churrasco. Jodemar, boa tarde. Boa tarde, Rosana, boa tarde a todos os nossos ouvintes e pessoas que participam e acompanham, né, a Mais Nova. E de fato, né, sexta-feira pede um bom churrasco. Quinta temporada do Estúdio Verão Mais Nova, direto do Estúdio The Box Mais Nova, no Parque de Eventos de Marau. Doutora Talice Tomé Estética Avançada, Faculdade Cesur Guimarães, Império Água e Luz, da Júlio Acessórios e Celular e Informática, Salão Pizzaria, Ótica Dom Rafaelo e dos Amigos Metalúrgica. Vamos começar lá do início, né? Porque eu tô aqui com o Michael, que trabalha com cortes de carnes especiais. E aí, na hora que a gente chega para escolher uma carne, o que a gente tem que ter em mente, hein, Michael? O legal é sempre entender quantas pessoas vai ter, para quem que tá fazendo aquele churrasco, se é uma coisa mais especial, é uma coisa mais de boa, com os amigos, assim. Então tem aquele que gosta mais de uma costela, tem aquele que gosta de uma carne mais pura. Então tem que pensar, às vezes, que tem aquela gordurinha, às vezes tem aquele pessoal que é a carne mais mal passada, outro mais passada. Então tem que estar atento a todos esses detalhes para poder agradar todo mundo. Agora, uma coisa que é super importante, né? Dependendo do lugar onde a gente vai, o nome dos cortes de carne são diferentes. E aí, como é que a gente faz? Em São Paulo chamam de um jeito corte, aqui no Rio Grande do Sul de outro, e nós temos o nosso jeito, né, de chamar aí. O vazio, que pro paulista é a fraldinha. Então, e veio agora os cortes americanizados, como a gente fala, né, que é o prime ribs, que tem o entrecô, o bife ancho. Então tem uma série de nomes aí que o pessoal gourmetizou a questão do churrasco, e hoje tá muito simples, tá muito fácil de fazer. Tem até saco de carvão de 2 quilos, 3 quilos, tudo menor para o pessoal realmente fazer o churrasco e não deixar de participar de uma celebração, que na verdade o churrasco nada mais é, né, que uma celebração. Uma confraternização, é um evento, né? A gente chama que um churrasco hoje ele se torna um evento, você tem toda a preparação, a escolha do seu corte, aonde você vai fazer, preparação do próprio carvão, que o Marcos sinalizou agora, né? E aí depois a gente pode entrar em outras frentes que a gente vai preparar o churrasco. E aí, quais são os fatores que influenciam para uma carne ser macia de verdade? Genética, procedência e manejo. Isso tá lá no boi do pasto. Isso tá lá ou no confinamento. Agro, tá lá no agro, né? Isso. Onde a gente precisa trabalhar com a questão de genética dos animais, um bom manejo, que é a questão de nutrição, preparo, cuidado com eles. O que acontece? Nas pessoas se tem muito ainda aquele mito de que carne macia é picanha ou é filé. Não, hoje você pode ter um corte que praticamente é considerado um corte de segunda, mas um corte macio, suculento. Porque quando a gente falou da gordurinha, né, Maicon? Tudo tem que ter uma gordurinha. E tem aquela história, né, Júlio, quando o boi de primeiro não tem carne de segunda, né? Não tem carne de segunda. Exatamente. Então esses temas trazem muito para o dia a dia. E aí onde a gente prepara, que são e a forma de condução, né? E isso vem muito em cima daquilo que a gente tem hoje nos nossos campos, né? Gado com excelente procedência, com manejo, com rações equilibradas, com a questão de climas e formatos de condução do animal. A questão que a gente fala hoje do bem-estar animal também é extremamente importante quando a gente olha para esse processo, desde o campo até o frigorífico. Você sabe que a gente estava conversando aqui, né, Michael, sobre o bioma do Uruguai. Conta pra gente essa curiosidade. O boi aqui do Rio Grande do Sul, que da fronteira com a Argentina e o Uruguai, o bioma dessa região é o melhor bioma do mundo para se criar o gado. Então, por isso que tem-se o gado gaúcho, como a gente fala, da fronteira, muito valorizado, não só aqui, como o Brasil afora e para exportação também. Então,
tem essa característica que... São fatores externos que influenciam na questão do sabor, depois, principalmente no sabor da carne, né? E a raça em si do gado europeu, como a gente fala, né? Que é o Angus, o Hereford, que são as principais raças aqui do Rio Grande do Sul, já tem uma característica de ser um gado de corte, criado para isso, então com marmoreio também diferenciado, que é hoje o que valoriza muito a carne do sul e do centro-oeste do Brasil, por serem raças diferentes, características diferentes de gado, né? Então, e todo esse processo todo, como o Jody falou, desde o campo até o frigorífico, influencia muito, e a carne gaúcha hoje é extremamente valorizada. Agora eu quero saber, tu falou ali do carvão, tem diferença assar carne no carvão, na lenha? Tem diferença e algumas recomendações. Opa, vamos a elas. Tem diferenças e recomendações. Ambos assam carne. O que acontece é que o carvão ele já vem com vamos chamar, com uma pré-queima, né, que é a lenha que vira o carvão, e ele se torna uma combustão muito forte de calor, mas de maior resistência. E ele traz menos lavaredas. Quando você vai para a lenha hoje ela te traz uma temperatura forte, resistência de calor, mas ela te traz mais lavaredas. E aí vai um pouco do costume, que também tá certo, não tem certo ou errado. Aço com brasa, calor ou lavareda. Isso é o que todo churrasqueiro sempre diz. Um diz que tem que assar na labareda, outro diz que tem que assar de mansinho, devagar, sem pressa. Eu não consigo entender, daí nessa hora eu acho que vai muito do feeling de cada churrasqueiro. Vai muito do feeling e do costume, porque a gente costuma falar muito que não tem certo ou errado para o churrasco. Independente qual o corte, independente qual é a categoria dessa proteína, se ela é um suíno, se ela é um frango, se ela é um embutido, se ela é um gado, se ela é uma paleta, se ela é uma picanha, se ela é um entrecô ou uma costela. Eu preciso ter calor, consistência de calor para mim poder assar a carne. Interessante. Agora vamos para os mitos e verdades, que essa parte é muito importante. Porque tá lá Michael no frigorífico Rodeio, fez cortes fantásticos. Chegou lá na mesa de nós consumidores. E aí tá na hora da gente temperar e preparar aquilo lá. E aí, usa sal grosso, usa sal fino, usa chimichurri, usa sei lá o quê. Quais são os macetes? Tá valendo usar tudo ou tem que seguir a regra do gaúcho, que é só sal grosso? Vale tudo. Acho que vale muito da questão do costume, gosto e aquilo que você pode e quer brincar com o teu assado. Eu falo muito sobre brincar com assado, onde a gente pode experimentar tudo. Tipos de sal. Hoje a gente fala sobre o sal grosso e o tradicional, né? E por que do sal grosso? Por que às vezes não usar sal grosso? Então eu asso vários tipos de carne em vários modelos. E o que eu costumo fazer, que também não está certo, não está errado isso, mas cortes grandes, maiores, de maior tempo dentro do calor, do fogo, eu geralmente uso sal grosso. Costelão. Costelão, sal grosso. E tem gente que trabalha muito com a carne na salmoura, e tá tudo certo também. Antigamente, em festas de capela, se utiliza muito a questão da salmoura ainda, e que dá um sabor, uma coloração na carne incrível, né? Mas, como é que o Jodemar faz? O Jodemar salmoura é colocar lá a água, sal e temperos. Tudo junto e deixa lá, mergulha a carne, deixa ela de um dia para o outro, no dia seguinte você espeta e fogo. Né? Jodemar, assa costelão. Como é que você faz? Sal grosso. Qual que é o teu costume? Né? Se eu vou fazer algo mais rápido, cortes menores, eu salgo depois. Mas eu vou trabalhar com tempo. Eu posso trabalhar com sal sem sal. Você pode trabalhar com defumação. Então você pode colocar lá cortes especiais, defumando por várias horas sem salga. E depois você pode trabalhar com a salga no final e a gosto. Tipo, os uruguaios usam muito, né? Os uruguaios usam muito isso. Uma coisa bacana, né, que nós estávamos conversando antes, Rosana, que é a questão do por que o uruguaio e o argentino salgam pouco a carne, para tu sentir o sabor da carne. Sim, sentir realmente o sabor da carne em si. Até a questão, às vezes, com a carne de ovelha, né? Que o pessoal taca tempero, taca um monte de coisa e tu não sente o sabor da carne em si. Então, acho que tem esse costume também, que, como o Jody falou, não é o certo e errado, é formas de tu fazer, né? E tu colocar o menos sal numa carne que quando tu compra, que tu sabe que é um corte premium, uma coisa que tu paga um pouco mais cara, que realmente sentir o sabor da carne.
Então isso tudo tá nesse jogo aí do como fazer, que sal fino, sal grosso e antes e depois. E o Uruguai ele vem trazendo com uma transformação de toda a carne, porque ele fala agora, a gente fala muito no vinho sobre o terroir do vinho. E também tem o terroir da carne. Uhum. Então por isso que hoje o Uruguai está trabalhando muito mais com carnes sem sal, às vezes zero sal, para que a gente possa sentir. E as pessoas que têm o paladar mais refinado, mais apurado, eles conseguem muitas vezes interpretar o sabor da carne na questão de procedência do gado. O negócio começa a fugir um pouco da nossa imaginação sobre a tecnologia e a forma de como está se conduzindo tudo isso. Até porque quando a gente fala sobre a história do churrasco, o churrasco, quando ele começou, ele não existia sal. Né? O sal foi se adaptando depois, no decorrer dos tempos, e é que começou a entrar o sal no churrasco, senão ele não tinha sal. Tá, e outra coisa agora muito interessante que eu acho que, tu colocou lá a carne, né, tu temperou e tal, colocou a carne lá. Quanto tempo deixar essa carne lá assando? Como é que tu sabe a hora certa de tu tirar, que não fique seca, que fique suculenta, mas que fique relativamente assada? Claro que tem gente que gosta da carne, né, com aquele suquinho extra, né, mas tem gente que gosta dela um pouquinho, né, mais passadinha. E aí, como é que tu faz? Qual é a hora certa? O maior desafio do assador é acertar o ponto. Porque se deixar no ponto do assador, talvez muita gente não coma. Mas é um ponto que a gente pode ficar feliz. Daí eu tenho visto muita gente migrando da carne bem passada, migrando para carne ao ponto. Ou até menos. Que depois a gente pode entrar também num outro tema que é importante para a gente falar sobre a questão do qual é a suculência da carne, o que é essa suculência, né? Então porque o pessoal acha que isso é muito sangue na carne. Não. Gente, sangue na carne fica no frigorífico. Todo o sangue do animal, ele fica no frigorífico. O que acontece que tem aquela carne mais avermelhada e aquela suculência, que às vezes dá a sensação de sangue, isso é a nutrição da carne, né, da hidratação da carne. Então a gente trabalha muito com isso. Então assim, eu vou comer uma carne mal passada, tem sangue. Não, esquece isso. Qualquer mito. Suquinho, gente. É um suco líquidozinho da fantástico. Carne, né, de uma carne hidratada que ela traz ali a questão. O que você trabalha no fogo? É a coloração dela. E a coloração dela você trabalha com tempo de fogo, calor e ao mesmo tempo um pouco de experiência. Não tem um termômetro que coloque alguma coisa que lá, que nem dizer, não, agora chegou no ponto. Tem muita gente que usa o termômetro. Tem lá a turma que já vai lá usa o termômetro, porque além de você colocar a maciez da carne e colocar ela no prato do consumidor, do seu convidado, naquele ponto que ele deseja, é deixar a carne macia, bem assada e quente ao meio. Então por isso que muitas vezes usa-se o termômetro para ver qual a temperatura no meio da carne. Tem um segredinho que é bem fácil, né? Até no festival a gente fez uma mesa redonda, no festival que a gente teve, e é a mão. Pode pegar aí, Rosana, faz o teste com a gente aqui, ó. Essa mão aqui, se você encostar esse dedinho o dedinho mindinho no polegar, aperta aqui. Pode apertar com a mão. Opa, desculpem. Você vai ver que aqui tá bem duro, firme. Então aqui indica que a carne, se você botar o dedo na carne... E sentir essa mesma firmeza, essa carne ela está bem passada. E aí você vai fazendo o teste aqui, e aí você vai sentindo que ela vai amaciando. E quando você coloca a mão aqui, é uma carne que ela está bem assada, mas ela está ao ponto para menos. Interessante. Tá aí, dica de ouro. A gente teria muita coisa para falar, né? Mesmo porque estamos com especialistas aqui. Na hora de cortar a carne, essa é para terminar, tá? Na hora de cortar a carne, como é que funciona? Porque tu vai, no final, servir essa carne e tem os segredinhos também. Tem. Quando você pega a carne, independente do tamanho, pode ser um costelão ou pode ser um entrecô. O pessoal tá morrendo de fome, mas não pode cortar naquela hora. Mas o cara vai pegar, vai tirar do espeto, vai colocar na mesa, vai botar na tábua e tem aquele ponto de deixar a carne descansar. Quanto tempo é? 1 minutinho, 2 minutinhos, o máximo, deixa ela ali quietinha, fica olhando para ela, fica admirando ela. O pessoal lá, né? Dizendo, por que tu não corta isso aí logo? Traz aqui para mim! O que você vai fazer? Você deixa ela, porque a carne ela vai trabalhar com toda a suculência dela no meio das fibras. Então tem um processo que a gente faz com o fogo, que é a carne ela vem com gordura, e a gordura vem no meio de todas as fibras e entre a carne. O processo do fogo ele vai trabalhar com essa gordura virar líquida
e depois de um processo que ela vira líquida, conforme o calor, ela volta a ser gelatinosa, ela fica uma gelatina no meio da carne. Essa é a questão de sabor e maciez da carne. Então, se eu chegar e cortar, toda essa gordura, esse líquido, ele se perde. Então vai virar na tábua todo aquele líquido. Se eu aguardar um minutinho, e aí eu pegar e cortar, vai estar suculenta, vai soltar o líquido, o suco, mas vai ser muito menor a quantidade, porque esse suco vai estar na carne. E aí, para finalizar, se você tem um corte pequeno, você vai salgar. Porque a maioria da turma, né, Maicon, quando você cortou primeiro, já tem gente, pá. Eu sempre digo, sem sal, experimenta. Porque aí dá a sensação das pessoas experimentar a questão do carvão que você me pediu antes, ou a lenha. Que a gente pode ter lenhas saborizadas, a gente pode ter lenhas tradicionais, a gente pode ter aromatizantes para colocar isso, para poder trazer um sabor e uma coloração bacana na carne. Mas aí o ponto que você vem para finalizar, você vem e salga com sal de parrilla. Você pode salgar com sals diferentes, que pode ser os temperados. Ou a gente costuma usar muito também, que é para dar um toque final de derreter esse sal na carne, é quando você usa flor de sal, que é um sal que ele é em flocos, se você olha parece neve, ou você trabalha com sal almodão, que esse sal é em escamas. E aí você coloca na carne, você vê perfeitamente aquele sal derretendo na carne, onde que daí agusta um pouco mais a questão de você querer comer aquela carne, fome, né? E dá uma sensação muito bacana. E aí você libera para o pessoal poder consumir. A gente promete que da próxima vez que a gente convidar o Jodemar e o Maicon aqui, a gente vai fazer um churrasco. Guris, muito obrigada, sucesso sempre, muito obrigada por terem vindo ao Estúdio Verão. Obrigada, Maicon. Obrigada, Jodemar. Agradecemos aí a oportunidade, estamos sempre à disposição para a gente falar sobre churrasco, coisa que a gente mais gosta, né, Maicon? Inclusive foi nosso dia a dia. O fogo que praticamente trouxe uma amizade gigantesca aqui, minha e do Maicon aqui, com o churrasco. Então, e sempre traz, né? Sempre traz muitos amigos, essa confraternização. E é por isso que hoje a gente falou um pouquinho mais de churrasco aqui no Estúdio Verão Mais Nova. Daqui a pouquinho a gente volta com música também por aqui. Quinta temporada do Estúdio Verão Mais Nova, direto do Estúdio The Box Mais Nova, no Parque de Eventos de Marau. Doutora Talice Tomé Estética Avançada, Faculdade Cesurg Marau, Império Água e Luz, da Júlio Acessórios e Celular e Informática, Salom Pizzaria, Ótica Dom Rafaelo e dos Amigos Metalúrgica.